Tá filmando. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação do impressionismo com a fotografia. E para saber sobre a relação, eu tive que estudar um pouco sobre o impressionismo e um pouco sobre a fotografia para ver qual a relação entre os dois. O impressionismo, tanto o impressionismo como a fotografia, ele surgiu no século XIX. Né? A fotografia surgiu com o surgimento da industrialização, ela foi se aperfeiçoando, né? Cada vez foi ficando mais fácil. E com isso, o que aconteceu? Ela tirou vamos dizer assim, que ela tirou o trabalho dos pintores, principalmente os pintores de retratos, né? Porque antigamente as pessoas que tinham dinheiro poderiam estar pagando para os pintores e ir tirando seus retratos, fazendo. Mas isso só quem era mais da classe social, tinha um pouco mais de dinheiro. A classe mais inferior não tinha essa condição. E com o surgimento da fotografia, isso se tornou um custo mais acessível para eles. Então, os pintores foram começar a deixar de lado e os fotógrafos foram tomando isso como uma profissão também. E para mim falar um pouquinho sobre a relação dos dois, como eu já disse, eu vou explicar um pouco sobre o impressionismo para vocês, porque assim, a relação foi o meu ponto de vista, né? O que eu achei sobre os dois. De repente outra pessoa estuda, vocês estudam, vocês acham algum outro ponto de vista totalmente diferente do meu. Então, o impressionismo surgiu com o movimento de alguns artistas que eles não gostavam, tipo assim, de ficar fechados nessas escolas tradicionais, né? De ficar em quatro paredes, colocar o quadro lá bonitinho para eles pintarem. Eles queriam sair e ao ar livre. Eles achavam que a pintura se transformaria. O modo de ver deles era totalmente diferente. E eles saíram com isso. O que aconteceu? Eles achavam, do meu ponto de vista, a relação dos dois era a luz, né? Eles achavam que conforme eles pintavam determinados quadros em determinadas horas, conforme a luz, saía uma pintura de um jeito. Se eles pintassem de manhã, a visão que eles tinham era totalmente da visão que eles tinham quando eles pintavam à tarde. É a mesma coisa na fotografia. Quando a gente tira uma fotografia de manhã, no entardecer ou à noite, fica a mesma foto, às vezes vocês estão no mesmo lugar, fica totalmente diferente. Um dos maiores pintores da época foi Claude Monet. Né? Ele pintou vários quadros e ele gostava mais de pintar ao ar livre. Então eu trouxe alguns dos quadros, vocês podem folhear, não precisa ter medo dos livros para ver, tem bastante obra deles, tem foto deles também. Só que assim, o impressionismo ele não ficava só ao ar livre, tinha como Degas, Renoir, eles gostavam de pintar o dia a dia também, né? Então eles pintavam em cabarés, em teatros, balés, né? Que é uma outra forma de pintura, mas também é sobre o impressionismo, tá? Então assim, são dois pintores que faz parte do impressionismo, mas com umas técnicas, assim, vamos dizer, diferentes, porque uns gostavam de pintar ao ar livre e outros gostavam de pintar mais no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Vamos dizer assim, que a pintura e a fotografia, as pessoas poderiam pintar e fotografar a mesma imagem. Só que qual era a diferença? A fotografia, quando a gente tira, ela é exatamente como o fotógrafo vê. O pintor, quando ele pinta, principalmente os impressionistas, eles utilizam pinceladas mais curtas, com bastante tintas, né, que era para dar a cor que eles queriam. E eles nunca usavam nem o preto, nem o marrom para fazer as sombras. Eles usavam as cores, as misturas de cores para poder fazer. Então assim, o fotógrafo captura uma imagem conforme ela realmente é vista. O pintor não. Ele já usa toda a sua sensibilidade, a sua intuição, conforme ele vê. Então, às vezes, vários pintores pintam também a mesma imagem de maneiras diferentes, porque cada um tem uma sensação, cada um vê, alguns captam alguma
um detalhe diferente que o outro não conseguiu. E a fotografia não, né? A fotografia ela faz exatamente, às vezes o fotógrafo não vê aquele detalhe, mas está ali. Então ela acaba aparecendo. Então, do meu ponto de vista, qual que é a relação mais importante dos dois? É a luz. Porque para você fazer uma boa imagem, uma boa foto, você precisa de uma boa iluminação, não pode ter muito reflexo conforme que você quer ver. E as imagens ficam totalmente diferentes, como a pintura dos impressionistas. Eles usavam muito a luz, né? Aí eles achavam que essa diferença de luz poderia dar diferentes formas das pinturas. Como o Monet fotografou, ele pintou uma catedral, que eu esqueci o nome agora, 30 vezes, em épocas totalmente diferentes, que você vê que cada pintura está uma determinada forma. Então, o que eu achei em relação tanto a fotografia ao impressionismo foi isso, que a fotografia e a pintura, ela dá muito foco à luz. Não. E eles também roubaram muito, assim, os fotógrafos roubaram vamos dizer assim, alguns trabalhos que eram feitos só por artistas, só por pintores, e hoje em dia não é mais, né? Raramente. Um dia, naquela época também ficou só quem tinha um poder aquisitivo muito grande que fazia as fotos, pintava, senão foi tudo para fotografia. Então a relação mais importante que eu achei foi isso, é a luz. Quando você pesquisou, você observou se houve alguma mudança na ideia do que era considerado bonito na pintura e mudou em relação ao que seria considerado bonito na fotografia, por exemplo? Você chegou a pesquisar alguma coisa desse tipo? Se esteticamente, por exemplo, quando a gente pintava, a gente tinha um parâmetro, né? Isso. Aí a fotografia não conseguiam achar bonito, não, né? Muito no começo, eles eram assim, eles não achavam porque principalmente não tinha muita cores, né? A fotografia era mais tipo opaca. Eles olhavam e falavam assim, mas eu não sou assim, eram bem bonitas, eram bem coloridas. Mais iluminadas. Mais iluminadas, então eles não gostaram da fotografia. A fotografia foi assim, mais popular. Mais popular. Quem tinha realmente dinheiro, quem era do poder, ia totalmente para a pintura. Era uma coisa mais, vamos supor, elegante, mais graciosa. Aquela cena que ela foi retratada sobre a lareira, né? Isso. Né? Porque a fotografia ela demorou um pouco para poder ser aceita.